importante é percebermos que, quando falamos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando falamos do Estado de Direito, é preciso conhecer a história das leis, a história do direito, a história de como essa Declaração dos Direitos Humanos, de como a Constituição foi pensada. E você está tendo esse privilégio de conhecer a história. Por quê? Porque conheceu desde a antiguidade, quando havia esse confronto entre as leis divinas, tradicionais, as leis humanas, desde Antígona, o De Legibus de Cícero, isso na antiguidade. Você conheceu a Idade Média e a graduação das leis colocadas por Tomás de Aquino, lei eterna, lei divina, lei natural, lei humana. Conheceu também já no início do Iluminismo, com a quebra entre o pensamento medieval e o pensamento moderno, em que a razão esteve no centro das discussões, como muda a forma de pensar a lei, porque agora é a lei natural inscrita na razão humana. Não é mais a lei vinda dos deuses, como era na antiguidade, ou a lei eterna pensada na Idade Média, mas agora é a lei inscrita na razão humana. E esta lei é ensinada pela escola do direito natural e das gentes, ou seja, a escola do direito natural que há nos indivíduos, esse direito que vem a partir da racionalidade do próprio ser humano. Portanto, há uma história. Conhecer esses fundamentos é essencial para conhecer ainda melhor a Declaração dos Direitos Humanos. Porque quando falamos na Declaração dos Direitos Humanos, é inevitável pensarmos na Declaração de 1948. Afinal, é a última versão que conhecemos. Portanto, nesta declaração estão inscritos os direitos do ser humano, como esses direitos devem ser organizados, olhados pelo Estado, pelas estruturas da sociedade. Mas há antecedentes desta declaração, ou seja, há outros documentos ao longo da história da humanidade em que constavam direitos. E esses documentos vão chegar até a Declaração dos Direitos do Homem como nós conhecemos. Vamos conhecer esses documentos, essas novas formas de escrever os direitos? Desde a Idade Média, por exemplo, há os chamados forais ou cartas de franquia. O que eram os forais ou cartas de franquia? Para entendermos, vamos compreender primeiro o contexto em que esses forais ou cartas de franquia existiam. Era o contexto do feudalismo. O que foi a época do feudalismo? O feudalismo foi a época dos senhores feudais, que tinham seus vassalos, que tinham os seus servos. Existia um acordo muito forte entre os senhores feudais e os seus vassalos, os seus servos. Lembrando que no feudalismo nós não temos uma sociedade com um poder centralizado. Pelo contrário, o poder no feudalismo está fragmentado, descentralizado. Cada feudo tinha o seu poder, cada feudo era autônomo economicamente, politicamente. O senhor feudal era o grande poder dentro do feudo. Ele que concedia as terras, por sua vez os vassalos tinham que trabalhar nessas terras, os servos tinham que trabalhar nessas terras para poder pagar os seus direitos aos senhores feudais. Portanto, existia uma relação muito forte no feudalismo. O que eram os forais ou cartas de franquia nesta sociedade? Os forais ou cartas de franquia eram justamente direitos outorgados, autorizados pelos senhores feudais e que eram inscritos nesses forais ou cartas de franquia, dizendo esses direitos estão autorizados, esses direitos devem ser vividos, respeitados, obedecidos. Direitos que eram restritos àquela comunidade local, àquele feudo, portanto. Mas já há uma ideia de direitos, já há uma ideia de escrever, registrar direitos que as comunidades locais precisam viver, precisam respeitar. Isso já na época do feudalismo. Mas além destes forais ou cartas de franquia, há também a Magna Carta. O que foi a Magna Carta de 21 de junho de 1215? Vejam, nós estamos falando de uma história, nós estamos falando de um processo. Nós queremos chegar à Declaração de 1948, mas para chegar a ela nós temos que passar por tantos outros aspectos na história, e é isso que estamos fazendo. Na Magna Carta de 21 de junho de 1215, trata de um acordo entre o rei chamado de João Sem Terra
E os barões revoltados, porque os barões estavam revoltados na época, visto que o poder do monarca, o poder do rei, estava sendo de alguma forma, segundo esses barões, arbitrário, era um poder muito forte, um poder tirano muitas vezes. Portanto, são inscritos direitos dos ingleses, direitos que eram para ser vividos e justamente para evitar o poder arbitrário desse monarca. Quer dizer, através desta Magna Carta de 1215, estavam ali presentes direitos para garantir aos súditos da monarquia. Quer dizer, há uma monarquia, há um rei, mas os súditos dessa monarquia precisam ter direitos garantidos. O monarca não pode agir de qualquer jeito. Ele precisa olhar para esses direitos dos seus súditos, daqueles que estão submetidos a essa monarquia. Portanto, a Magna Carta tem esse princípio, esta norma, esses direitos que devem ser garantidos. E ela tem uma palavra que vai influenciar toda a maneira de pensar depois o próprio Estado de Direito, que é a palavra judicialidade. O princípio da Magna Carta, o princípio essencial, é a judicialidade. O que é a judicialidade? Exige o crivo do juiz para a prisão do homem livre. O que significa isso? Qual é o peso desta judicialidade? O homem livre não pode ser preso apenas segundo convicções ou segundo ideias ou de maneira arbitrária, porque alguém pensa que ele deve ser preso. Não. Ele só será preso com o crivo do juiz. O juiz é que vai, digamos assim, bater o martelo, por último, para a prisão ou não desse homem livre. Portanto, a partir dessa Magna Carta, nós temos alguns princípios essenciais. Que princípios são esses? Primeiro, a liberdade de ir e vir. As pessoas têm liberdade de ir e vir, de se movimentar, de passar de um local para outro, liberdade de se movimentar no meio social. Além disso, a propriedade privada. O que é a propriedade privada? É um direito fundamental a partir principalmente do liberalismo político da modernidade. O que é o liberalismo político? Justamente aquela ideia baseada no individualismo, ou seja, olhar para o individual e não apenas para o coletivo. Também a questão da propriedade privada dos bens. Cada sujeito tem direito a ter bens que são seus, que não são da coletividade, não são bens públicos, não são bens do Estado, são bens do próprio sujeito que ele adquiriu, portanto, são de sua posse. Então, nesta Magna Carta também estão garantidos esses direitos de bens de propriedade privada. Mas além da liberdade de ir e vir e da propriedade privada, temos também a graduação da pena conforme a importância do delito. Quer dizer, antes mesmo de o juiz bater um martelo para a prisão de um homem ou não, ele precisa analisar a importância daquele delito. Que delito ele fez? O que ele cometeu? Que falha ele cometeu na sociedade? Que crime ele cometeu? A partir deste delito, a partir daquilo que ele fez, é que vai ser vista a graduação da pena. O tempo em que ele vai ficar na prisão, como será essa prisão, a graduação da pena vai conforme a importância do delito, e não de maneira arbitrária. Mas além dos forais ou cartas de franquia da Magna Carta, nós temos ainda um outro princípio, que é o chamado regra da lei, o rule of law. O que significa a regra da lei? Nesta regra da lei, todos, inclusive a autoridade, estão sujeitos aos princípios do direito, ao império do direito. Todos, inclusive a autoridade. Nem as autoridades podem fugir da regra do direito, do império das leis. Todos estão sujeitos ao império das leis e precisam obedecê-las. Ora, isto para quê? Principalmente para garantir os direitos do ser humano, garantir que os direitos sejam cumpridos e que a própria autoridade olhe para esses direitos, que o Estado seja construído olhando para esses direitos também. E também mais do que isso, além de garantir os direitos do ser humano, a igualdade perante a lei. Qual é a importância da igualdade perante a lei? Todos são iguais perante a lei. Perante a lei não existe classe social, não existe raça, não existe posição social, não existe status ou destaque na sociedade.
Ah, você pertence a determinada classe. Você pertence a determinado poder econômico, poder político. Então você vai ter determinados privilégios diante da lei. Não, não há privilégios. A igualdade perante a lei. Diante da lei, nós somos seres humanos, racionais, com possibilidade de pensar, de escolher, de discernir entre o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Nós conhecemos as regras, precisamos cumpri-las. Se não as cumprimos, devemos ser julgados em vista disso. E, claro, para garantir a harmonia em sociedade, para coordenar as liberdades. Portanto, você pode perceber que, antes mesmo de falar na Declaração dos Direitos Humanos, na sua evolução, é preciso estudar toda a história, desde o surgimento do Estado de Direito, desde a Antiguidade, a Idade Média, a Modernidade, como foram pensados os direitos e as leis, para compreender melhor a fonte, os antecedentes e o sentido dos direitos humanos.